Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago o tutorial dessa maquiagem, onde eu irei utilizar a paleta BT Sunflower da linha Bruna Tavares. Espero muito que vocês gostem. Se gostarem, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e deixar os seus comentários em relação ao tutorial ou o que vocês quiserem, tá certo? Então, bora lá que a gente vai começar agora esse tutorial. Bom, gente, começo preparando a minha pálpebra com este primer que é o Eden da Urban Decay. Fazia tempo que eu não utilizava o meu, então tirei ele da gaveta e aproveitei para utilizar nesse tutorial. Apliquei com esse pincel da Real Techniques, esse kabukizinho redondo que eu adoro. Bom, como vocês já sabem, paleta BT Sunflower, vou começar com a sombra Terra, essa sombra marrom maravilhosa. E começo, como vocês já estão super acostumados aqui no meu canal, começo a aplicação da sombra a partir da raiz dos cílios e vou levando em direção ao côncavo. O pincel é o 221 da Ico e vou aplicando essa sombra meio que formando camadas. Aplico ela várias e várias vezes, porque conforme eu vou esfumando, essa sombra vai ficando um pouco mais fraca. Isso é muito normal conforme, né, acontece a aplicação da sombra. Então eu aplico ela até ela ficar bem intensa, de um jeito que eu fique satisfeita. Depois disso eu vou utilizar a sombra Energia, a sombra meio coral, laranja, linda, e vou utilizar ela para esfumar as bordas da minha sombra anterior. Estou utilizando o pincel IK222 da Ico também. Ah, aliás, vou deixar aqui o endereço do Instagram da loja que vende os pincéis da Ico, eu sempre esqueço de deixar para vocês, tá? Após isso, vou utilizar a sombra Vida, que é essa sombra avermelhada, essa sombra marrom avermelhada, e vou começar a colocar ainda mais intensidade nessa região do meu canto externo e côncavo. Meio que separo o meu olho em três partes, canto interno, centro e canto externo. Fica mais fácil de você conseguir dividir até onde você tem que levar essa sombra, certo? Então, coloco bastante intensidade com essa sombra também, vou colocando, vou reaplicando até ela ficar numa intensidade legal. Agora com a sombra Semente, e vou aplicar basicamente até ela chegar de encontro com o nosso canto externo. Então, eu vou aplicar ela em toda a pálpebra móvel até ela chegar de encontro com a nossa sombra Terra, a nossa sombra Vida, todas as sombras que a gente aplicou até aquele 1/3 do nosso canto externo, tá certo? Então, para fazer a transição entre essas duas sombras, eu vou utilizar a sombra Energia, aquela sombra coralzinha linda, maravilhosa. Então, eu tô aplicando na pálpebra móvel com pincéis de pálpebra móvel, tá certo? Então, eu vou pigmentar essa sombra até ela ficar bem visível e fazer uma boa transição entre todas as cores. Por último, vou utilizar a sombra Natureza, que é esse marrom extremamente escuro. Muita gente achou até que fosse preto, mas não é, gente. É um marrom muito, muito, muito escuro. E estou aplicando com um pincel bem pequeno de esfumar, que é o 80017 da Ico. Conforme eu vou aumentando a intensidade das sombras, eu vou diminuindo o tamanho do pincel, porque eu vou localizar de forma mais precisa as sombras mais escuras, certo? Agora com a paleta T05 da Atelier Paris, eu vou utilizar a sombrinha branca dessa paleta só para dar um efeito mais iluminado do canto interno, antes de eu aplicar a minha sombra cintilante por cima. Então eu utilizo essa sombra somente para isso. Aí sim a gente vai entrar com a sombra cintilante, que é a sombra luz. Menina, eu fiquei chocada com a cintilância dessa sombra, eu não precisei nem umedecer o pincel. Ela é aquela qualidade de sombra cintilante gringa que não esfarela e que, assim, pigmenta muito. Fiquei chocada mesmo. Agora um lápis bege rosado na linha d'água, utilizei esse da Contém 1 grama. Eu sei que ele é para aplicar abaixo da sobrancelha, mas eu adoro utilizar ele na linha d'água porque ele tem um tom muito bonito, eu gosto muito dele. E ele é super intenso e macio. Agora a gente vai fazer basicamente os mesmos degradês na parte inferior dos olhos, né? Então começo com a sombra Terra, que foi a primeira sombra que a gente utilizou. Já vou fazer a conexão ali dos esfumados, né? Da parte externa, tanto da parte superior como da parte inferior. Então a gente vai conectar. Vou utilizar a sombra Energia com o mesmo pincel 017 da Ico para esfumar as bordas, para dar um acabamento mais sutil dessas sombras de encontro com a minha pele. E vou utilizar a sombra Natureza, mas você pode utilizar a Vida também para fazer essa etapa, com um pincel bem miudinho de ponta, e vou aplicar essa sombra mais rente à raiz dos meus cílios. Ela não vai tomar conta de todo o meu esfumado inferior, ela vai ficar mais próxima à minha raiz dos cílios, dando um pouco mais de intensidade para essa região.
E finalizo com a sombra luz novamente. Vou utilizar essa sombra para fazer aquele reforço no canto interno, também na parte inferior. E também para iluminar abaixo da sobrancelha, utilizei o pincel 04. É o mesmo da coleção vermelha, que é o 81004, tá? E que esse foi o primeiro lançado da coleção azul. Finalizo com a máscara de cílios também da linha Bruna Tavares. Estou usando essa máscara há vários tutoriais, mas é porque eu tô gostando bastante dela mesmo. Ela alonga super os meus cílios, eles ficam bem separadinhos. Eu gosto de máscara com aplicadores pequenos, que nem esse da linha Bruna Tavares. Apliquei os cílios, esse é os cílios 3D Luxo, da linha pra maquiar, a marca pra maquiar tem vários cílios dessa linha 3D Luxo, e esse é o modelo Megan. Finalizo a nossa maquiagem com o batom Helena Matte. Adorei o tom desse batom, diga-se de passagem. Foi um dos que eu comprei, eu amei mesmo. E detalhe, eu fiz essa maquiagem, gente, eu fui jantar e depois eu voltei pra finalizar as fotos e tudo mais, e o batom não saiu da minha boca. Eu não precisei nem retocar pra fazer as fotos. Eu fiquei bem impressionada com essa qualidade. Claro que eu já conheço os batons da linha Bruna Tavares há anos, mas a qualidade dele sempre me impressiona. E finalizo, dou um reforcinho de iluminador com um BT Light Golden e o pincel F28 da Dye Makeup. E assim a gente finaliza todo esse tutorial. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.